Está começando mais uma edição da coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor doutor Francisco Roberto Caporal. Queridos ouvintes da nossa coluna Conversas sobre Agroecologia, nós voltamos para complementar os temas que a gente tem falado nas conversas anteriores, quando nós procuramos tratar sobre o que não é agroecologia e também sobre os principais conceitos de agroecologia, como foram sendo construídos os conceitos sobre agroecologia. E nós acabamos, na última edição, tratando sobre os níveis de transição agroecológica. Nós lembrávamos que em agroecologia, no enfoque agroecológico, a gente não trata de conversão desses temas, mas sim de um processo de transição agroecológica que ocorre no tempo, que não tem prazo determinado e que deve respeitar as condições objetivas de cada agroecossistema e também dos valores, do conjunto de valores que formam a cultura de um determinado grupo social com quem a gente está trabalhando nesses agroecossistemas. Portanto, nós reforçamos que a agroecologia é uma ciência transdisciplinar, porque ela envolve não só um conjunto de conhecimentos técnicos científicos, mas também os saberes, os conhecimentos dos grupos sociais que estão tratando de fazer essa transição agroecológica. E quando nós falamos de transição agroecológica, nós estamos falando de transição de agriculturas menos sustentáveis, que pode ser as agriculturas da Revolução Verde, mas pode ser também outros tipos de agriculturas, por exemplo, agriculturas que utilizam o uso do fogo, por exemplo, para agriculturas mais sustentáveis. Então a ideia da transição é justamente essa. E a agroecologia aporta princípios e conceitos para que possam ser construídos diferentes estilos de agriculturas de acordo com cada realidade local e com os saberes de cada localidade dessas. Então, nós estamos falando de um processo que esse processo de transição é um processo bastante complexo, né? Não trata-se simplesmente de substituir insumos nessas agriculturas. Essa complexidade inclui questões socioculturais, econômicas, questões ecológicas, né? E essas questões todas reforçam justamente a natureza científica da agroecologia. Então, se nós estamos falando que a transição é para a construção de agriculturas mais sustentáveis, nós precisamos ver o que é essa tal de agricultura mais sustentável. Nós adotamos normalmente um conceito que é do campus de Santa Cruz, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, do Centro de Agroecologia daquela universidade, e eles dizem que a agricultura sustentável é aquela que reconhece a natureza sistêmica da produção de alimentos, de forragens e de fibras, equilibrando com equidade preocupações relacionadas à saúde ambiental, à justiça social e também à viabilidade econômica entre diferentes setores da população, incluindo distintos povos e diferentes gerações. Portanto, nós estamos falando da construção de uma agricultura de base ecológica ao longo de um processo de no mínimo de médio prazo, mas também um processo de longo prazo. E que estabeleça também uma solidariedade para com as gerações futuras, preservando a base de recursos necessária para que as futuras gerações possam também produzir nesse mesmo agroecossistema. Portanto, nós estamos tratando de processos que incluem aspectos sociais, que devem levar em conta aspectos culturais, que deve preservar recursos ambientais e que exige
a participação política e o empoderamento dos atores, além de permitir a obtenção de resultados econômicos favoráveis para todos os envolvidos e a produção de alimentos sadios para a sociedade em geral. Essa é um pouco a perspectiva dessa chamada agricultura sustentável. Se a gente pudesse dar mais detalhes, a gente poderia dizer que, do ponto de vista agroecológico, uma agricultura sustentável seria aquela que, tendo como base uma compreensão holística, quer dizer, do todo do agroecossistema, que ela seja capaz, de maneira integrada, de observar os seguintes critérios: ser de baixa dependência de insumos comerciais, usar os recursos renováveis localmente acessíveis, considerar a utilização dos impactos benéficos ou benignos do meio ambiente local, ter tolerância com as condições locais, antes que a dependência da intensa alteração ou tentativa de controle sobre o meio ambiente, que mantenha ao longo prazo a capacidade produtiva do agroecossistema, que preserve e amplie a diversidade biológica e cultural, que utilize o conhecimento próprio da cultura da população local e que trate da produção de mercadorias para o consumo interno em primeiro lugar, para o consumo local em primeiro lugar. Então, essas são bases fundamentais para que se leve em conta quando se está tratando de uma transição agroecológica. Portanto, reforço, a transição agroecológica não é simplesmente substituir insumos na agricultura. No nosso próximo encontro, nós abordaremos com mais detalhes esses aspectos da agricultura sustentável. Muito obrigado por hoje e nos encontramos em breve. Você ouviu a coluna Conversas sobre Agroecologia, com o professor Dr. Francisco Roberto Caporal. Toda sexta com uma nova edição aqui na Rádio Web Agroecologia. Dúvidas, sugestões ou comentários pelo e-mail caporalfr@gmail.com. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/nac.frpe.